Sabe, raras vezes na história do nosso planeta, um grupo de animais dominou os ecossistemas com tanto poder e de forma tão absoluta. O que vamos explorar hoje não é apenas um punhado de fósseis, é uma saga. Uma jornada épica de 165 milhões de anos de evolução, sobrevivência e extinção, onde o sangue frio e o sangue quente marcaram as rochas da Terra. Bem-vindos à nossa exploração profunda do tempo. E para começar, um mergulho no tempo. Para a gente entender de verdade a escala gigantesca dessa narrativa, precisamos silenciar um pouco a mente e focar na vastidão do tempo geológico. A era dos dinossauros é tão, mas tão antiga, que a nossa própria existência humana parece só um piscar de olhos. Certo, vamos tentar visualizar isso. Imagina que toda a formidável história da Terra foi espremida num único dia, num relógio de 24 horas. Sabe a que horas os primeiros dinossauros iriam aparecer? Só às 10h46 da noite. E a gente, os humanos, nós surgiríamos pouco mais de um segundo antes da meia-noite. Chega a dar um choque de perspectiva. E isso nos leva direto ao Triássico, que foi uma verdadeira luta pela sobrevivência. Toda grande dinastia tem um começo humilde, forjado no caos. O Triássico desponta no mundo brutal. Era uma única e imensa massa de terra, a Pangeia, praticamente um deserto escaldante. O planeta inteiro estava sangrando, tentando se recuperar da pior extinção em massa de todos os tempos, a do Permiano. A regra absoluta ali era uma só: sobreviver. E foi exatamente nesse mundo quente, hostil e quase asfixiante, com um oxigênio beirando os 12%, que uma linhagem nova encontrou sua grande chance. O grande segredo deles? A engenharia anatômica. Pernas retas posicionadas diretamente debaixo do corpo, permitindo andar sobre duas patas com uma agilidade que não existia antes. Junta isso a um sistema respiratório extremamente eficiente e um metabolismo acelerado, e pronto. Eles não eram répteis rastejantes e lentos, eram dinâmicos, rápidos e prontos para devorar a concorrência. O fascinante aqui é ver como a evolução dividiu o jogo. Basicamente, duas linhagens incríveis que nós vamos acompanhar a partir de agora. De um lado, os saurísquios, a grande família que daria origem aos predadores aterrorizantes e aos gigantes de pescoço longo. Do outro, os ornitisques, que eram essencialmente herbívoros, mas que levaram o corpo ao extremo do bizarro, criando verdadeiras fortalezas ambulantes de armaduras e chifres. E o berço de toda essa revolução tem raízes bem profundas aqui no Hemisfério Sul, em lugares como a América do Sul. Tudo começou com animais pequenos e ágeis, como tipo o Buriolestes, ou Staurecosaurus, patrulhando o chão como um pequeno predador. É uma narrativa de tomada de poder lenta, até que, no fim do Triássico, começaram a despontar os primeiros pesos pesados, como o Plateosaurus, já chegando aos seus respeitáveis 8 metros. A pirâmide alimentar começava a mudar de vez. E então, o relógio geológico avança. Entramos no Jurássico, o verdadeiro domínio dos gigantes. A Pangeia se rompe, a umidade se espalha e densas florestas cobrem o mundo todo. E com tanta comida verdejante por aí, a evolução resolveu testar os limites da biologia. A vida ganha uma escala e uma imponência simplesmente de tirar o fôlego. 40 toneladas! Imaginem o peso avassalador disso assentando na mente por um instante. Como é que a natureza permitiu que monstros andassem por aí sem desabar sob o próprio peso? A resposta é uma obra-prima da bioengenharia. Ossos ocos e incrivelmente resistentes em um sistema complexo de sacos de ar espalhados por dentro do corpo, bem parecidos com os das aves modernas. Essa arquitetura toda fazia bestas gigantescas como diplodocus ficarem muito mais leves do que aparentavam, e ainda servia como um sistema de refrigeração natural para não superaquecerem. Eles literalmente desafiavam a gravidade. E o mais impressionante é ver como toda essa galera convivia em paz. Na América do Norte, dezenas de espécies de titãs dividiam o mesmo ecossistema sem competir. Como? Repartindo o prato. Os diplodocoides focavam na vegetação mais baixa, usando os dentes como ancinhos. Já os grandalhões macronários, como brachiossauros, erguiam aqueles pescoços verticais enormes para comer as folhas lá no topo das árvores. Uma coreografia pacífica de 30 toneladas na mesma floresta. Mas claro, onde a carne abunda, os dentes se afiam. O Jurássico foi palco de uma corrida armamentista brutal. De um lado, superpredadores mortais, robustos e altamente sociais, como o Allosaurus, que tocava o terror no topo da cadeia. Do outro, fortalezas impenetráveis, como o Stegosaurus, usando uma armadura pesada e uma cauda mortalmente armada com 4 espinhos imensos. Cada dia era uma caçada calculada, sempre na beira do abismo.
O mundo acelera. Chegamos ao Cretáceo, o ápice absoluto dos predadores. O calor aumenta e os continentes se fragmentam ainda mais. A biologia não é mais só sobre tamanho. Agora o jogo é armamento pesado, especialização extrema e perseguições implacáveis. Aqui rolou um salto evolutivo silencioso, mas que mudou as regras: a mastigação. Ornitópodes, como o Edmontosaurus, desenvolveram baterias de dentes perfeitas para triturar o novo mundo das plantas com flores antes de engolir. Isso sustentou manadas de proporções épicas. Mas, adivinhem só, essas fileiras infinitas de herbívoros viraram o combustível perfeito e abundante para os verdadeiros monstros dessa era. A especialização chega num nível aterrorizante. Olha só essas máquinas de combate. O Spinosaurus, um leviatã de 15 metros equipado com uma vela nas costas patrulhando os rios africanos. Os Giganossauros, dentes achatados e serrilhados, feitos para fatiar carne e fazer presas gigantes sangrarem. E a defesa? O Triceratops, um tanque implacável de 10 toneladas coroado com chifres capazes de empalar o mais ousado dos predadores. Mas lá nas sombras da floresta, a morte era mais rápida e incrivelmente inteligente. Os dromeossauros, que todo mundo conhece como raptores. Esqueçam os lagartos escamosos do cinema. Pensem em matadores velozes e totalmente emplumados. Eles caçavam em bandos perfeitamente coordenados, correndo nas pontas dos pés, com uma garra em formato de foice sempre levantada e afiada. O Velociraptor era o próprio terror visceral encarnado. 8 toneladas. Pensem nessa força brutal de destruição. Aqui está ele, o auge absoluto de toda a carnificina terrestre do Cretáceo, o Tyrannosaurus Rex, 13 metros de um hipercarnívoro indomável que dominou os últimos 2 milhões de anos dessa era. Uma cabeça muscular gigantesca, visão binocular mortal focada na presa e dentes projetados não só para cortar carne, eles esmagavam ossos sólidos. A máquina de matar perfeita. Infelizmente, a glória não dura para sempre. O reinado de 165 milhões de anos esbarra bruscamente no limiar da tragédia. Chegamos à extinção e ao legado alado. Os céus que antes eram desbravados por pterossauros trazem o mensageiro final de um silêncio devastador. Extinção, um impacto extraterrestre de violência cega, abre uma cicatriz assombrosa de 200 quilômetros de diâmetro na Terra, bem ali onde hoje é o México. E o que se seguiu foi o verdadeiro apocalipse. O impacto lançou rochas em chamas, gerando tempestades de fogo globais, seguidas de tsunamis avassaladores. Uma mortalha de poeira e fuligem sufocou a atmosfera, mergulhando o planeta em escuridão por séculos. A base da vida secou, a cadeia alimentar ruiu, e o resultado? Todo animal terrestre com mais de 10 quilos simplesmente foi apagado da existência. Mas a vida, ela é incrivelmente teimosa. Em meio àquela escuridão e fogo, pequenos santuários de água doce serviram como o último refúgio. Lá no fundo da água, a alimentação não dependia da luz do sol, mas sim da matéria orgânica em decomposição. E foi nessas poças que pequenos dinossauros emplumados, semiaquáticos, encontraram o sustento necessário para suportar o fim do mundo enquanto o império deles desabava. Então, ao olharmos para o céu agora, fica a grande questão. Quem é que verdadeiramente domina o planeta hoje? O legado da era mesozoica não é feito só de esqueletos empoeirados. Aqueles pequenos sobreviventes do crepúsculo de fogo se adaptaram ao voo e explodiram em diversidade. Com mais de 10 mil espécies espalhadas por aí, os dinossauros ainda batem asas acima de nós. O império nunca caiu, ele apenas alçou o voo, um lembrete espetacular de que a vida sempre encontra um caminho.